Sabe aquela empolgação, aquela energia de começar uma coisa nova? Tipo, sei lá, aprender uma língua, um instrumento, a programar. Mas o que realmente separa quem tem sucesso de quem desiste logo naqueles primeiros momentos, hein? É exatamente isso que a gente vai desvendar. Pois é, o que será que acontece lá dentro da nossa cabeça, nos nossos hábitos, nesse período tão crucial? Porque algumas ideias decolam e outras, bom, mal saem do chão. A chave para tudo isso está entender direitinho como funciona esse começo. Então, para entender isso, a gente vai seguir um roteiro bem claro. A gente começa com a faísca, aquele primeiro impulso. Depois, encara o tal do campo minado cognitivo do primeiro dia. Parece intenso, né? Mas calma. Aí vem a hora da prática e, por fim, como transformar tudo isso num hábito de verdade. Cada etapa aqui tem o seu pulo do gato. Ok, então vamos lá. A primeira hora. É aqui que o jogo começa pra valer. O jeito que se encara essa primeira horinha pode definir todo o ritmo da jornada. E olha, o segredo não é ir com muita sede ao pote. Não vai sobre intensidade. É sobre ter a estratégia certa. E já de cara, a gente precisa quebrar uma ideia muito comum, o tal do mito do talento. Sabe, achar que para ter sucesso é preciso nascer com um dom. Mas não é bem assim. O que a análise mostra é que o que conta mesmo é uma abordagem estratégica, consciente, desde o primeiro minuto. A vitória não é de quem nasce sabendo, mas de quem sabe como começar. Beleza! E como se faz isso? Com um conceito-chave, a ação mínima viável. O que é isso? Bom, em vez de planejar construir um castelo, a ideia é só colocar o primeiro tijolo. É dar o menor passo possível, mas um passo que já faça alguma diferença. Por exemplo, quer aprender a desenhar? Esquece a ideia de fazer uma obra de arte. Pega um lápis, faz um traço, um círculo. Pronto. Essa simplicidade quebra aquela trave inicial, a inércia. Certo, o primeiro passo foi dado. Agora a gente avança. Depois daquele gás inicial, vem o primeiro grande teste de verdade. Geralmente, é aqui que a empolgação toda encontra a realidade e as coisas podem ficar um pouco mais difíceis. E essa realidade tem até nome, viu? É a barreira do iniciante. É aquela sensação de, nossa, é muita coisa, de fica confuso, meio perdido. Mas o ponto mais importante é este. Sentir isso não quer dizer que algo está errado. Pelo contrário, é o som do nosso cérebro trabalhando, se reorganizando, criando caminhos novos. É totalmente normal e esperado. E essa barreira aparece como? Geralmente com um combo de sentimentos. Frustração porque a gente erra, confusão com tanta coisa nova, aquela sobrecarga de informação, sabe? E claro, a dúvida: será que eu consigo? A grande virada de chave é entender que isso tudo não é um muro, são só degraus, faz parte do caminho. Tá, mas então como é que se passa por essa fase? A resposta é com pequenas vitórias. Olha só essa ideia. Os primeiros momentos, ahá, por menores que sejam, solidificam a motivação e constroem a confiança. Sabe aquele clique, aquela hora que se entende uma coisinha? Mesmo que pequena? É isso. Esses estalos são o combustível que a gente precisa para seguir em frente. E aí, com um pouco mais de confiança na bagagem, a gente chega na metade da nossa jornada de 72 horas. E aqui o foco muda completamente. A gente sai do modo só aprender e entra no modo mão na massa. A progressão é bem lógica, olha só. Primeiro, a gente consome informação, lê, assiste a um vídeo, mas o passo realmente decisivo é sair disso e ir para a prática deliberada. E depois, refinar essa prática com feedback, seja de alguém que entende do assunto ou até mesmo de uma autoanálise bem sincera. E é bom deixar claro, prática deliberada não é ficar repetindo a mesma coisa sem pensar 1000 vezes. Não mesmo. O objetivo é ser quase cirúrgico, encontrar um ponto fraco bem específico e colocar toda a energia ali para melhorar aquilo. É sobre qualidade e não só quantidade. Muito bem, estamos entrando na reta final das nossas 72 horas. A base já foi criada, a prática já começou, e agora? O grande desafio é transformar isso tudo numa rotina, em algo que continue acontecendo. E olha, é aqui que muita gente desiste. Sabe por quê? Por causa do paradoxo do platô. Funciona assim. No começo, qualquer esforcinho já dá um resultado enorme, super visível. Mas depois de um tempo, parece que a gente se esforça a mesma coisa, ou até mais, e o progresso é bem menor. É nessa hora que a persistência vira a habilidade mais importante de todas. E como ter essa persistência? Existem duas estratégias bem poderosas. A primeira, encaixar a prática em micro-hábitos no dia a dia. Tipo, 5 minutinhos de violão depois do café, 10 minutos de estudo do idioma novo antes de dormir. Coisas pequenas. E a segunda, mudar o foco. Em vez de buscar a perfeição, que não existe, a ideia é celebrar o progresso.
cada pequena vitória. Ok, passamos pelas 72 horas, consolidamos a base e depois? O que acontece? Bom, é aí que a mágica acontece. Os benefícios de todo esse esforço inicial começam a se multiplicar de um jeito impressionante. Esse número, 72, ele acaba virando um símbolo, né? Essas primeiras horas de esforço focado não são só um começo. Elas são a base que cria um verdadeiro efeito bola de neve. O conhecimento, a habilidade, tudo começa a se acumular e o progresso lá na frente fica muito mais rápido, mais intuitivo. E isso leva a gente para um conceito fascinante, a acumulação de habilidades, ou skill stacking. Pensa só, aprender o básico de programação não ajuda só a programar, mas deixa mais fácil aprender análise de dados depois. Dominar um instrumento facilita aprender um segundo. Aquela base de 72 horas acaba servindo para muito mais coisa do que a gente imagina. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que é quase um convite. Com todo esse mapa em mãos, sabendo que o segredo não é o talento, mas sim um começo inteligente e estratégico, qual habilidade vai começar sua jornada de 72 horas a partir de hoje?